O Holocausto foi um período de perseguição e assassinato sistemático e patrocinado pelo Estado de 6 milhões de judeus, pelo regime nazista e seus colaboradores. A Eslováquia, uma pequena nação da Europa Central, foi pega no fogo cruzado deste capítulo sombrio da história humana. Sob a liderança de Monsenhor Józef Tiso, um padre católico que se tornou o presidente do país, a Eslováquia tornou-se um Estado cliente da Alemanha nazista em 1939. Essa aliança teve consequências profundas para a população judaica do país, que logo se tornou alvo da ideologia racial do regime. Tiso, uma figura complexa e controversa, desempenhou um papel significativo na deportação de judeus eslovacos para campos de concentração nazistas. Movido por uma combinação de conveniência política, antissemitismo religioso e um desejo de apaziguar a Alemanha, ele implementou leis discriminatórias que privaram os judeus de seus direitos e meios de subsistência. O Código Judaico, promulgado em 1941, refletia as leis de Nuremberg na Alemanha e serviu como uma estrutura legal para a perseguição aos judeus na Eslováquia. A ascensão do antissemitismo na Eslováquia não foi um fenômeno repentino. Tinha raízes profundas na história do país, alimentado por uma combinação de preconceito religioso, ressentimento econômico e sentimento nacionalista. Ao longo dos séculos XIX e início do século XX, os judeus na Eslováquia enfrentaram discriminação e violência. Eles eram frequentemente retratados como estrangeiros, culpados por problemas econômicos e acusados de deslealdade à nação eslovaca. A chegada dos nazistas ao poder na Alemanha em 1933 exacerbou o antissemitismo na Eslováquia. A propaganda nazista, que muitas vezes retratava os judeus como uma força perigosa e subversiva, encontrou um público receptivo entre alguns segmentos da população eslovaca. A Guarda Hlinka, uma organização paramilitar fascista eslovaca inspirada na SA nazista, desempenhou um papel fundamental na disseminação da ideologia e violência antissemitas. A deportação de judeus da Eslováquia começou em março de 1941 e continuou em ondas até 1944. O governo eslovaco, sob a liderança de Tiso, colaborou ativamente com os nazistas para reunir judeus e transportá-los para campos de concentração. Os primeiros transportes visavam principalmente homens jovens e aptos, que eram enviados para campos de trabalho. No entanto, à medida que a guerra avançava, as deportações se expandiram para incluir mulheres, crianças e idosos. A maioria dos judeus eslovacos foi deportada para Auschwitz-Birkenau, o maior e mais notório campo de extermínio nazista. Ao chegarem, foram submetidos a condições terríveis, incluindo fome, doenças, trabalhos forçados e assassinatos em massa. Apenas uma pequena fração daqueles deportados da Eslováquia sobreviveu à guerra. O Holocausto teve um impacto devastador na comunidade judaica da Eslováquia, dizimando sua população e deixando cicatrizes profundas no tecido social do país. Depois da guerra, muitos eslovacos lutaram para aceitar os horrores que haviam sido perpetrados em seu nome. Alguns procuraram minimizar ou negar o papel dos colaboradores eslovacos no Holocausto, enquanto outros lutaram com sentimentos de culpa e vergonha. Nas últimas décadas, houve um movimento crescente na Eslováquia para reconhecer e expiar o papel do país no Holocausto. O governo emitiu pedidos oficiais de desculpas e vários memoriais e museus foram erguidos para homenagear as vítimas. No entanto, o legado do Holocausto continua a lançar uma longa sombra sobre a Eslováquia, servindo como um lembrete gritante dos perigos da intolerância, do ódio e do poder desenfreado.